Vai. Ora, então boa noite a todos. Eu vou dizer umas Noite. breves palavras introdutórias, como tenho feito nas últimas vezes que nos reunimos, para tentar apresentar um bocadinho do tema que vamos dedicar estes minutos um bocadinho mais breves nesta sessão, 40. 40 minutos conseguimos minimamente transmitir aquilo que são as nossas ideias e o pensar relativamente a estas duas categorias do pensamento, a natureza e a cultura, e como elas acabam por adquirir diferentes dimensões, dependendo das disciplinas pelas quais são observadas, mas que são incontornáveis se queremos tentar perceber um bocadinho do pensamento, da história do pensamento. E nesse sentido, a antropologia acaba por ser bastante incisiva, incisiva no sentido em que a cultura acaba por ser o objeto pelo qual a própria disciplina se define de uma forma bastante lata, digamos assim. É o objeto central da antropologia, apesar de ter adquirido as mais diferentes nuances, os mais diferentes prismas pelo qual ela foi observada. Ultimamente, e do meu ponto de vista também mais interessante, mas acabo por estar mais embebido nesta forma de ver, a cultura enquanto um paradigma mais, uma antropologia, um, uma antropologia simbólica, diria eu, uma antropologia mais que tem uma interpretação da cultura mais interpretativa, precisamente. Era este o termo que estava-me a faltar. Qualquer antropólogo que esteja-me a ver agora estava a mandar um tiro. Mas, de facto, a perspectiva interpretativista da antropologia é a que me parece mais interessante relativamente à forma como se olha para a cultura. A cultura enquanto uma caixa de ferramentas, enquanto um conjunto de formas de ser e estar que estão codificadas e que são possíveis de ser identificadas e que não são estáticas, mas dinâmicas e que proporcionam a identificação de uma determinada cultura e que conferem-lhe as particularidades, conferem-lhe os instrumentos e as regularidades na forma como o indivíduo, individualmente e coletivamente, se posiciona socialmente e subscreve formas de comportamento. Esta perspectiva interpretativista da cultura, ela vem na sequência de outras formas de entender a cultura. A cultura material, por exemplo, um olhar muito mais físico, muito mais empirista, diria eu, de alguma forma, para a forma como o indivíduo e as populações se comportam e se movimentam. A cultura acaba por subscrever grandes linhas de compreensão da sociedade, se quisermos, que são partilhadas por outras formas de entendimento e outras disciplinas. Olha para a cultura através das formas de sociabilidade, das formas económicas, das formas religiosas, das formas políticas, que acabam por estruturar aquilo que é a sociedade e a cultura humana. E a forma como se entende estas diferentes facetas pode ser uma perspectiva mais precisamente interpretativista, simbólica, ou uma perspectiva mais material, a olhar propriamente para a fisicalidade da forma como nós nos expressamos, como nós atuamos, como nós nos associamos, como a forma como trocamos, a forma como regimentamos a nossa religiosidade, a forma como a política a dimensão política do nosso existir se afirma também socialmente. Tudo isso acabam por ser o alvo pelo qual a cultura se desenha e é observada pela antropologia. E nesse sentido é fácil fazer a cisão que se realizou mais notoriamente a partir do período que foi convencionado chamar modernidade, onde se procurou classificar aquilo que seria mais humano como essa capacidade de produzir formas de ser e de estar que de alguma forma
hum, elaboravam a nossa instintividade de uma forma mais não passível de ser diretamente ligada àquilo que eram as forças instintivas, e por isso se criou a ilusão e uma hierarquização onde havia uma separação entre essas formas de expressões culturais e uma instintividade que subscreveria aquilo que seria o mais primitivo, o mais básico, o mais inferior, o mais também natural. E essa hierarquização com que se construiu a ideia de homem alicerçada precisamente nessa diferenciação entre natureza e cultura, onde o aspecto cultural adquiria uma valorização qualitativa diferenciada, foi visto de um ponto de vista mais, se quisermos, mais perspectivista, no sentido nietzscheano, se quisermos, acabou por ser instrumental. Essa colocação não pode ser vista como não algo que surge de uma compreensão do conhecimento num objeto sincero, numa busca sincera por aquilo que é, de facto, um mapear da realidade que se torna mais premente e mais eficaz, mas antes uma justificação de um posicionamento daquilo que é o homem e mais elevado relativamente à restante natureza, que permitisse precisamente a instrumentalização dessa natureza em nosso favor. Quer isto dizer, nós necessitamos, de alguma forma, de criar uma justificação moral para a nossa forma de ser e estar relativamente ao restante planeta. E eu nem sequer estou a fazer julgamentos relativamente à nossa forma de sobrevivermos e nos organizarmos e da forma como exploramos ou deixamos de explorar o planeta. Eu nem sequer estou a fazer uma. Estou a dizer é que nós necessitamos, porque somos eminentemente um ser social que cria valores e nessa estrutura que é transversal à humanidade, de normalmente atribuir a criação de valores, houve a necessidade para justificar essa extratividade, esse posicionamento mais agressivo sobre a natureza, de criar uma valorização daquilo que é humano hierarquicamente superior para permitir, precisamente, formas económicas, formas de políticas, formas. E com uma conotação ainda pior, pois na realidade este carimbo daquilo que é ser humano, ligado à cultura, mais ligado à alma, se quisermos uma, uma nomenclatura mais anterior, há 2 ou 3 séculos atrás, permitiu não só esse posicionamento e esse usufruto do homem sobre o planeta, que eu não vou fazer sequer julgamento, mas que, mediante a necessidade do homem enquanto um ser moral, teve que fazer esse salto, mas permitiu também, infelizmente, usar esse carimbo como uma justificação para subalternizar não só a natureza, mas outras culturas, outro género, outro, quer dizer, e isto, independentemente de ser uma leitura que não é hegemónica, ou pelo menos não é totalizante, é discutível, mas que tem que ser no mínimo levado em consideração quando nós olhamos para esta dualidade entre natureza e cultura que que tem vindo ao debate público de tantas formas e de forma tão continuada. E, como dizia um professor meu de antropologia, não há nada mais artificial que a categoria de natureza. Quer isto dizer, não existe categoria que tenha sido mais processo de uma construção do que o próprio termo de natureza, e nesse sentido acaba por ser, de alguma forma, também ele uma artificialização, no sentido em que o homem é um produto da natureza. O homem é a natureza. O homem é completamente indissociável da natureza. A elaboração cultural do homem é uma elaboração da natureza. E esta cisão subscreve, na ausência de um melhor critério, precisamente uma vontade instrumental de uma necessidade de hierarquização para justificar uma série de posicionamentos
e de atitudes que estão inerentes à nossa forma de ser de estar. Mas esta ausência de capacidade de construir uma noção de humanidade em continuidade com a natureza, no tempo que corre, acaba por ser bastante detrimental, pois faz a manutenção de uma cisão que é ela sim artificial. Essa cisão entre homem e natureza, entre mente e corpo, entre cultura e natureza. E acaba por dificultar um processo que, na tentativa de mitigar aquilo que é o nosso trajeto enquanto humanidade pela sustentabilidade planetária, que tem que passar não só por políticas pragmáticas de alteração de forma de ser e de estar, mas tem que começar por alteração também da forma como nós nos vemos e dos nossos valores. Por isso é que esta conversa da natureza e da cultura se torna bastante premente, porque ela não é meramente uma abstração, ou podia ser olhada como algo bastante etérico, bastante pouco pragmático, mas na realidade ela acaba por poder ser a fundação a partir do qual se constrói toda uma outra perspectiva. Independentemente de, e eu não retirar o mérito, que esta cisão adveio de uma transição de valores também que ocorreu lá atrás, onde, a mais-valia que a racionalidade adquiriu trouxe benefícios. Ninguém diz isso. E o facto de termos que dar essa preponderância hierárquica à razão, que teve as suas mais-valias lá atrás, atualmente já não somos, eu diria, insuficientemente conscientes, e eu a dizer isto é algo que quase que parece antagónico, pois na realidade eu, na continuidade e na lógica desta perspectiva, acho que nós ainda nos consideramos demasiadamente conscientes para aquilo que na realidade somos, mas na realidade atualmente já temos pelo menos os alicerces teóricos que nos permitem compreender perfeitamente que existe uma continuidade entre aquilo que é a natureza, aquilo que é o nosso corpo, aquilo que é animal e aquilo que é humano. Já não há necessidade dessa cisão, que permitiu dar um ascendente à razão e que permitiu estruturar muito daquilo que são os nossos modelos teóricos e tudo que é os nossos paradigmas, que permitiram um domínio do mundo material como nunca foi alcançado. Mas, atualmente, já não necessitamos dessa artificialidade. Necessitamos de nos confrontar realmente com aquilo que somos e que nem sequer é pejorativo. E por aqui vou ficar, não vou alongar mais, já dei uma bela introdução e hoje temos menos tempo. Pronto. Vou passar a bola, não sei qual de vocês quer começar. Então, eu hoje, para terminar então, juntando aqui as peças do Lego da neurociência, eu posso falar muito mais na questão realmente natureza também, para dar aqui um reforço à parte de porque é que a parte natural do programa cerebral é importante também ser conhecida, para além daquilo que todos já sabemos que a cultura molda desde o útero. A criança é já moldada pela cultura, ainda está no útero, já está a ser moldado, os neurónios que estão a ser formados já dependem de toda uma questão relacionada com a mãe, a voz da mãe, o stress, a ansiedade da mãe. Mas falando então em termos das áreas cerebrais e tudo o que é moldado pela questão da educação, da cultura, desde que nascemos, nós temos particularmente as áreas da memória, da linguagem. Nós sabemos que aquelas situações em uma criança que ficou sozinha na selva e que cresceu com os animais, ela não desenvolve muito bem a linguagem, a capacidade de comunicação com a linguagem. E, portanto, todas estas coisas vão moldando sempre o nosso cérebro desde cedo para se adaptar. Por exemplo, o sistema de recompensas, isto é muito moldado desde a infância. A cultura opõe-nos ou recompensa-nos também.
Então, o sistema límbico, emocional e tudo isso também vai sendo moldado por todas as questões culturais. E depois temos as nuances. Cada cultura modifica certas áreas do cérebro consoante as áreas do globo, por exemplo. A nível do Oriente, eles moldam a parte da visão, a própria visão, portanto, a área cerebral que processa o estímulo da visão é moldada de forma a que a pessoa veja tudo de uma forma muito mais holística. O cérebro é moldado para isso, para conseguir abarcar mais coisas do que nós aqui no Ocidente, que temos um processamento de visão muito mais analítico e focado, não tão abrangente. Portanto, todas estas coisas influenciam o nosso cérebro e depois cada indivíduo também acaba por trazer a sua personalidade, a identidade, depois cada indivíduo acaba por trazer outras coisas também à cultura. Mas, como eu já escrevi aí num post um dia destes, numa publicação no Facebook, até nós sabermos o que escolher e sabermos que temos o poder de escolha, nós temos algo sempre a escolher por nós. Isso demora toda a nossa infância, toda a nossa adolescência e muitas vezes até na fase adulta. Temos muita coisa a escolher por nós e nós não temos total controle sobre esses processos, quer inconscientes, moldados por uma cultura já vigente, onde nascemos, na cidade, no país, quer depois por processos de recompensa de traumas que tivemos na infância com certos processos e nós depois vamos nos moldando, adaptando para sermos aceitos. De facto, aqui diz que termina em 10 minutos, mas é mentira, acho eu. Então, só para não me alongar mais, é importante nós termos em consideração que a linguagem e a memória é sempre moldada por todas as questões de educação, culturais, tudo o que acontece à nossa volta. O cérebro não é imune a nenhum estímulo, ele está sempre a moldar. Neuroplasticidade, para trazer aqui para esta questão da natureza e cultura, nós já vemos com o programa cerebral comum a todos neste planeta, mas depois temos a neuroplasticidade que é totalmente moldar o cérebro consoante cada particularidade de cada sítio. João, antes que acabe o tempo. Muito bem, ok. Então, bom, mais uma vez, este tema é tão vasto, tão abrangente e pode ser visto de todos os pontos de vista que é difícil a pessoa saber exatamente por onde é que deve pegar. Mas há aqui duas ou três pontas que, enfim, que uma pessoa que filosoficamente podem ser usadas como, enfim, como focos para a gente. Não dá para desenvolver muito, mas só para mais que não seja para alinhavar aqui duas ou três ideias. Primeiro, é claro que uma vez mais, como de costume, do ponto de vista filosófico, a primeira coisa que se deveria começar por esclarecer, evidentemente, eram os conceitos que estamos a usar. Claro. E, portanto, o que é exatamente isso a natureza e o que é exatamente isso a cultura? E que relação é que tem uma coisa com outra? Que a gente usamos estes termos e os conceitos que lhes estão associados de maneiras muito vagas e por vezes até contraditórias e em contextos muito, muito diferentes e portanto quase sempre convém, pelo menos filosoficamente, quer dizer, convém começar por esclarecer isso. Claro que eu não vou dar aqui definições propriamente de natureza e de cultura, isso qualquer pessoa vai à Wikipédia ou vai a uma enciclopédia ou vai onde quer que seja e encontra essas definições, mas as definições muitas vezes são úteis não como fim, digamos, da investigação, mas mais que não seja como começo, preparatoriamente, quer dizer, propedeuticamente. Porque muitas vezes as confusões começam aí, precisamente, quer dizer, porque a gente sabe que os conceitos e os termos de natureza e de cultura foram tradicionalmente usados até como opostos. Daí o Vítor ter usado o termo dicotomia. Nós, homens, tivemos a mania, e ainda continuamos a ter, que somos seres não só
como dizer, quer dizer, que somos seres em parte naturais, em parte sobrenaturais. Daí as velhas distinções e as velhas oposições metafísicas entre matéria e espírito, entre corpo e alma, sendo o corpo, pertencendo o corpo à natureza, pertencendo a alma à cultura, e, portanto, digamos que a dicotomia entre natureza e cultura é, de alguma maneira, apenas uma deste conjunto, desta série, que agrupa também matéria e espírito. É claro que a natureza estaria do lado da matéria, enquanto o espírito estaria do lado da cultura. Isso deu origem depois até à diferença entre ciências da natureza e ciências humanas, e as ciências humanas seriam, segundo alguns filósofos, finais do século XIX, princípios do século XX, digamos assim, enquanto as ciências da natureza seriam descritivas e preditivas, as ciências humanas seriam essencialmente compreensivas e interpretativas, como dizia o Vitor, em relação à antropologia, e, portanto, quer dizer que teríamos objetos diferentes, que teríamos que usar métodos diferentes para os abordar, porque estaríamos a falar de coisas diferentes. Porque a natureza seria essencialmente material, não consciente, não intencional, não simbólica, etc., etc., enquanto a cultura, pelo contrário, seria produto do espírito humano, que é intencional, consciente, deliberado, etc., racional, etc., etc., etc. Ora bem, a gente sabe, hoje em dia sabemos muito bem, que isto, no fundo, esta distinção, esta oposição metafísica entre espírito e matéria, entre corpo e alma, entre natureza e cultura, ou até entre o natural e o sobrenatural, digamos assim, que também que no fundo eles são pares de opostos que encaixam todos na perfeição uns com os outros. A ideia de por exemplo, de que a ciência é metodologicamente naturalista e, portanto, não pode recorrer nem deve a entidades ou forças ou leis ou princípios sobrenaturais. No fundo, parte deste princípio, quer dizer, desta oposição entre natureza e aquilo que está fora da natureza, que seria sobrenatural, que estaria fora ou acima da natureza, confundindo muitas pessoas, muitas vezes, o sobrenatural com o que é metafísica. A própria palavra metafísica, como vocês sabem, é usada em filosofia com um sentido muito específico, ainda que na origem tenha tido uma forma, digamos, um significado meio acidental, que teve apenas a ver com a classificação das obras do Aristóteles, que estava para além da física, aquilo que o Aristóteles chamava de filosofia primeira, e passou convencionalmente a chamar-se metafísica. Mas depois, hoje em dia, em filosofia, metafísica designa, digamos, uma disciplina filosófica, uma área da filosofia que investiga a estrutura fundamental da realidade. Quer dizer, as questões mais sobre o que é o ser, o que é a realidade, que tipo de seres existem, o que é o espaço, o que é o tempo, o que são causas, este tipo de questões. E para muitas pessoas, muitas vezes, o próprio termo, até na organização das livrarias e das bibliotecas, muitas vezes se vê isso. Muitas pessoas confundem metafísica às vezes com esoterismo, outras vezes com magia, outras vezes com o sobrenatural. E, portanto, estes conceitos são todos muito difusos e muitas vezes mesmo uma consulta, digamos assim, ao dicionário ou à enciclopédia não nos ajudam muito, porque a fixação, quer dizer, do significado desses termos é muito volátil, variou ao longo do tempo e muitas vezes os termos são usados com significados bem diferentes. Mas vamos lá ao ponto que, enfim, daqui a pouco acabamos o tempo e eu não passo das considerações introdutórias. Eu ia falar de alguns, digamos, ia abordar alguns dos pontos que o Vítor também referiu. Repara, porque nós podemos falar de natureza e cultura, por exemplo, a propósito do comportamento humano a nível individual, por exemplo, na psicologia. Repara, até que ponto é que aquilo que nós somos enquanto animais, como seres vivos, os nossos genes, o nosso corpo, as nossas pulsões, até que ponto é que isso condiciona tempo de reunião? Resta-nos 3 minutos, ao que parece, segundo o que diz. Isso condiciona o nosso comportamento. Sim, nós hoje sabemos que sim. Quer dizer, em que medida? E em que medida é que a cultura e a educação e o meio também nos condicionam? Pois o problema é que nós somos isso tudo. Ou seja, nós somos natureza e somos cultura. A própria cultura emergiu da natureza. E nós nunca deixámos de ser natureza para passarmos a ser apenas seres culturais. Hoje em dia toda a gente tem um bocadinho, há muito essa ideia de que tudo antigamente tudo era natureza, hoje em dia tudo é cultura. E depois há pessoas que pensam que a natureza é uma coisa e a cultura nada tem a ver com a natureza. Como se nós, seres humanos, tivéssemos criado um reino completamente à parte. E daí que muitas vezes a natureza também se usa o termo artificial para a oposição à natural, como se aquilo que o homem faz é cultural e é artificial. E por oposição ao natural. Mas nós somos, como o Vítor disse, e com toda a razão, nós somos
parte da natureza, somos produtos da natureza, somos natureza, a natureza está fora de nós, não está só fora de nós, está dentro de nós. E, portanto, nós somos natureza, estamos dentro dela, precisamos dela, dependemos dela e fazemos parte dela. E, portanto, a própria cultura também emerge da natureza. Evidentemente, a natureza, a própria cultura é uma construção também ela natural, que de alguma maneira adquiriu outras qualidades, outras capacidades, outras potencialidades, mas não deixou nunca. E repare, o ponto que eu queria focar aqui nos 2 minutos que ainda restam, creio, o segundo do tempo que está aqui. 2 minutos. Ok. Repare, retomando outro ponto que o Vítor focou, que eu também queria falar, é que esta ilusão de que nós, seres humanos, somos seres à parte da natureza, como se tivéssemos criado uma espécie de redoma protetora cultural que nos isolou da natureza, do planeta, da vida no planeta, quer dizer, de todos os processos naturais, físicos, químicos, geológicos, biológicos. É uma ilusão. Isto é uma ilusão e é um erro. E é um erro terrível que nós pagamos muito caro. Porque nós, à custa dessa ilusão, que de alguma maneira, essa ilusão megalómana, de que nos termos posto em bicos de pés e de termos começado a acreditar de que somos seres à parte da natureza, que somos seres puramente espirituais ou puramente culturais, e que de alguma maneira essa parte é que é superior, essa parte é que nos distingue, é que nos define como seres humanos. Recalcando, reprimindo e muitas vezes até omitindo ou esquecendo tudo o resto, fez-nos criar uma civilização toda ela assente nisto, quer dizer, desde há milénios, com a ideia de que a missão do ser humano é dominar a natureza, é conquistá-la, como se, no fundo, aqui ser humano fosse sinónimo de homem e a natureza fosse sinónimo de mulher. E, portanto, no fundo, a gente sabe que essas categorias também se reproduzem aqui. E, portanto, quando se falava do homem com maiúsculo, era homem no sentido masculino mesmo. E a natureza, a gente sabe que foi sempre associada à mulher, à fêmea. E, portanto, o homem tinha que dominar a mulher. Quer dizer, neste caso, o homem com H maiúsculo tinha que dominar a natureza, conquistá-la, subjugá-la, usá-la para o seu próprio benefício, tornar-se o seu guardião. E a gente sabe onde é que isso conduziu. Quer dizer, o